O batismo de Jesus marca a passagem de uma vida de silêncio ao ministério público, anunciando e preparando o seu batismo na cruz. Nas águas do Jordão, toda a Santíssima Trindade se manifesta, convidando-nos a ouvir e a seguir o Senhor Jesus. Hoje é o dia de recordar que também nós, pelo batismo, somos chamados à santidade. Esta vocação se manifesta numa vida digna e no compromisso do alegre anúncio da boa nova. Ser batizado significa assumir plenamente a missão de anunciadores do Evangelho. Neste domingo, encerramos o tempo do Natal, celebrando o início da vida pública de Jesus, que nasceu, cresceu e agora deve exercer sua missão de anunciar e implantar o reino de Deus. Também recordamos o dia do nosso batismo, quando fomos lavados do pecado e inseridos na vida de Cristo. Solidário com o povo, Jesus também entra nas águas do Jordão para receber o batismo. O seu mergulho na água se liga com o seu mergulho na nossa humanidade. Jesus se faz solidário e mais ainda, servo e cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assume nossa condição humana num ato solidário que o leva até a cruz. Batizado o Senhor, os céus se abriram e o Espírito pairou sob a forma de pomba e a voz do Pai se fez ouvir: "Esse é o meu Filho amado, nele está o meu amor." A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto salvador de Deus. No batismo de Jesus, nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus que veio ao mundo, enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens e mulheres. Cumprindo o projeto do Pai, ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, nos libertou do egoísmo e do pecado e se empenhou em promover-nos para que pudéssemos chegar à vida em plenitude. A primeira leitura de Isaías 42 anuncia um misterioso servo escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim. Investido do Espírito de Deus, ele concretizará essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus. Convém não esquecer que a missão profética só faz sentido à luz de Deus e que tudo parte da iniciativa de Deus. É Ele que escolhe, que chama e que envia e que capacita para a missão. Aquilo que eu faço, por mais válido que seja, não é obra minha, mas sim de Deus. O meu êxito na missão não resulta das minhas qualidades, mas da iniciativa de Deus que age em mim, através de mim. Atentemos ainda na forma de atuar do servo. Ele não se impõe pela força, pela violência, pelo dinheiro ou pelos amigos, mas atua com suavidade, com mansidão, no respeito pela liberdade dos outros. É esta lógica e lógica de Deus que eu utilizo no desempenho da missão profética que Deus me confiou. O Salmo responsorial, Salmo 28, 29, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. No Evangelho Mateano aparece-nos a concretização da promessa profética. Jesus é o Filho servo enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, ele tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos homens, caminhou ao lado deles a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à vida em plenitude. O cumprimento da justiça equivale, no contexto da teologia mateana, ao cumprimento da vontade de Deus. Jesus se apresenta assim como filho que cumpre rigorosa e absolutamente a vontade do Pai. No batismo, Jesus tomou consciência da sua missão, essa missão que o Pai lhe confiou. Recebeu o Espírito e partiu em viagem pelos caminhos poeirentos da Palestina a testemunhar o projeto libertador do Pai. Eu, que no batismo aderi a Jesus e recebi o Espírito que me capacitou para a missão, tenho sido uma testemunha séria, comprometida desse programa em que Jesus se empenhou, pelo qual ele deu a vida?
A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, Lucas reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projeto de salvação. Por isso, ele passou pelo mundo fazendo bem e libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra, passar pelo mundo fazendo bem, libertando de toda opressão. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, diz Pedro no seu discurso em casa de Cornélio. E nós, filhos e filhas deste Deus que nos ama de toda forma e que oferece igualmente a salvação, nós aceitamos todos os irmãos e irmãs da mesma forma, reconhecendo a igualdade fundamental de todos os homens em direitos e dignidade? Que sentido fazem então as discriminações por causa da cor, da pele, da raça, do sexo, de orientação sexual ou do estatuto social? Conta um missionário que um dia estava a rezar o breviário e um garoto espreitou a página e viu uma estampa com o menino Jesus. Oh, que lindo! É seu filho? Não, respondeu-lhe a sorrir o sacerdote. É meu irmão. Ah, está bem, mas olhe que ele não se parece nada consigo. Pois é, pensou aquele missionário, durante toda a vida não faço outra coisa do que procurar ficar parecido com ele. Ainda hoje se faz ouvir a mesma voz de Deus. Tu és meu filho muito amado, nós somos a mesma família de Cristo. E como diz a sabedoria popular, quem sai aos seus não degenera. E através do batismo, cada um torna-se parecido com Cristo. Ele deixou-se batizar para se identificar conosco e para santificar aquelas águas pelas quais um dia havíamos de passar. Agora é tempo de nos tornarmos parecidos com Ele, nas palavras, nas obras, na vida e no caminhar. É por isso que rezamos nesta festa do batismo do Senhor. Já que Cristo se manifestou aos homens e mulheres na realidade da nossa natureza, que saibamos reconhecê-lo exteriormente semelhante a nós, para sermos por Ele interiormente renovados. Precisamos muito de alguém que seja em tudo parecido com Cristo. Acolhemos o rosto de Deus que está acima de tudo e está tão próximo de nós que nos dá gratuidade todos os seus dons. Acolhemos o rosto do Filho amado, revelado da ternura e do amor do Pai, saboreando com Cristo o gosto infinito da relação íntima e única que o une ao Abá, Paizinho. Acolhemos na nossa fé, no rosto da palavra que nos empenha ao compromisso e ao anúncio. Por fim, encerrado as grandes festas do tempo do Natal, com o batismo do Senhor, hoje também recordemos e deixamos para trás a infância espiritual e abraçamos a maturidade da fé, que encontra no seguimento de Jesus e suas exigências uma árdua, porém plenamente realiza o sentido de nossa vida em Cristo. Rezemos. Ó céu, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti coloco toda a minha complacência. O que aconteceu em Jesus aconteceu em cada um de nós. Como Cristo somos batizados, como o Pai, a voz também é dirigida a nós. Nós somos um filho, uma filha amada. Esta voz fala-nos sempre. Ela nos recorda a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Ela envia-nos a gritar aos nossos irmãos: Sois bem-amados do Pai. Nós que somos enxertados no Espírito Santo, para que temos medo do futuro, escutemos esta voz que nos diz: Tu és o meu filho, tu és a minha filha, eu estou contigo, em ti coloco toda a minha ternura. Sejamos ternura, bondade e misericórdia uns para com os outros. Bom e abençoado domingo a todos.